Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu trago um livro aqui para vocês que eu tava muito na expectativa de ler. Ele é um livro de um dos meus autores favoritos, vocês já sabem qual é o autor aí pelo título do episódio. Eu já trouxe aqui diversos livros dele aqui no Bookcast e também já li diversos livros dele, não tô nem perto de chegar de todos os livros dele, porque ele não para de escrever, ele tem 70 e poucos anos e continua escrevendo. E eu tava com uma expectativa muito alta para esse livro. Para quem tá ouvindo esse episódio na época aí que ele foi lançado, esse é o livro mais recente desse autor. E eu tava muito na expectativa, principalmente porque o último livro dele foi muito bom para mim, foi eleito um dos melhores livros de 2021 por mim, no caso do Bookcast. O nome desse livro é Depois. E esse livro foi muito bom, muito curto, mas ao mesmo tempo muito impactante. E eu tava com uma expectativa muito alta para esse livro. E talvez isso tenha estragado um pouco a minha experiência ao ler esse livro. Bom, deixa eu falar um pouco mais da ficha técnica do livro antes de entrar nos detalhes de história e no final das contas a minha opinião sobre. Mas deixa eu passar um pouco da ficha técnica do livro para depois eu entrar mais no detalhe do que eu achei dessa experiência literária aqui, beleza? Muito obrigado para todo mundo que está ouvindo e assistindo o Bookcast. A gente está lá no YouTube em vídeo e também aqui no Spotify, podcast Bookcast. Por favor, me siga aqui no Spotify, também lá no YouTube e também lá no meu Instagram, @DiegoSGon, beleza? Vamos para a ficha técnica desse livro, então. O nome do livro é Billy Summers. Então, para quem está assistindo aqui no YouTube, eu tenho a cópia física dele. Cópia física é muito coisa de velho, né? A cópia física dele aqui, é um livro bem bonito, uma capa bem bonita. O nome do autor é o Stephen King, então, obviamente, Stephen King, um dos meus autores favoritos. Como eu falei, ele escreveu o meu livro favorito do ano passado, 2021, Depois. Um baita livro para você que não leu ainda esse livro, leia. E para quem quer ler, quer saber um pouco mais desse livro, tem o episódio do Bookcast aqui sobre o livro Depois também. O ano original de publicação desse livro aqui do Billy Summers é 2021, então bem recente para quem está ouvindo na época esse episódio, né? A editora, obviamente, é a Suma de Letras, e o livro contém 471 páginas. Então é um livro, ele não é um calhamaço, que nem a galera fala, como o It que está segurando aqui meu microfone, ou como qualquer outro livro dele, Dança da Morte, Sobre a Redoma e tal, mas ele é um livro grande, ele é um livro de 500 páginas é ótimo, páginas praticamente. Então ele é um livro bem grande, então eu tava esperando realmente uma história muito envolvente aqui. Mas deixa eu falar um pouco do resumo da história desse livro, né? O que acontece? Esse livro não é o seu típico Stephen King que tu vai encontrar aqui. O resumo da história é o seguinte. Billy Summers é um matador de aluguel, então ele é contratado para matar pessoas. Ele tem um código de ética dele mesmo ali, que ele só mata pessoas ruins, então outros assassinos, pedófilos, enfim, pessoas ruins, ele vai e mata. Ele acaba recebendo o serviço, ele vê se a pessoa é ruim ou não e acaba matando a pessoa. Então ele é um matador de aluguel contratado, ele é um veterano do Iraque, então ele é um atirador de elite muito bom, então ele consegue atirar de longe, assim, e o submundo conhece ele por realmente ele matar pessoas. E nesse livro ele conta o último serviço dele, né? O último serviço do Billy Summers, que é matar uma pessoa, que não vou dizer quem aqui, não vou entrar em spoiler, mas é um serviço que ele vai receber a maior quantia em dinheiro que ele já recebeu de qualquer outro serviço. A maioria dos serviços ele recebia 70, 80 mil dólares. Esse serviço ele vai receber $1,5 milhão, mais ou menos isso. E ele vai receber um valor adiantado e depois que ele matar a pessoa, ele vai acabar recebendo o restante. Então, assim, é realmente o último serviço dele. Ele quer se aposentar, ele quer mudar de identidade, ele quer mudar de nome, porque as pessoas já conhecem ele, né? Então ele quer realmente fazer esse serviço e sair dessa vida, né? Sair dessa vida. Eu acho que o livro não fala muito a idade dele, deve ter entre os 40 e 50 anos. Outra coisa interessante desse livro é que o livro não conta as características do protagonista, do personagem principal. Não diz se ele é alto, se ele é baixo. Acho que tem algumas menções ele ser magro, pelo que eu lembro, mas não tem nada muito detalhado. E quando tu fala de King, tu espera alguma coisa bem detalhada, bem assim, não, a pessoa tem tal idade, etc. E ele faz isso em outros personagens. Não sei porque ele não fez aqui no protagonista, talvez porque ele confia na nossa imaginação, na imaginação do leitor para montar o personagem, né? Mas enfim, aí ele tá nesse último serviço dele,
E nesse último serviço ele precisa se adequar a algumas características, ou seja, ele se muda para uma cidade pequena, para onde o alvo eventualmente vai estar. Então ele vai para a cidade pequena, ele assume um personagem, ele assume uma persona de escritor. Então, para aquela cidade pequena, ele é um escritor, o escritor David Lockridge, eu acho que é o nome dele, se eu não me engano, nome falso no caso. Então ele finge ser um escritor, ele se muda para um prédio, um escritório no caso, onde ele vai trabalhar escrevendo o seu livro, e depois ele mora numa casa, numa vizinhança assim bem típica dos Estados Unidos mesmo, de cidade pequena, que é aquela famosa White Picket Fence, né? A casa com a cerquinha branca na frente, com um gramado verde e tal. Ele vai para essa vizinhança, ele acaba conhecendo por essa persona de escritor, ele acaba se enturmando com a vizinhança e também com a galera do escritório, e é isso mesmo que ele quer, porque na hora que vai acontecer a questão do assassinato, né, do motivo pelo qual ele se mudou para essa cidade para realmente fazer o serviço, ninguém desconfie dele, né? Esse é um motivo pelo qual ele finge ser escritor e tal. E nesse meio tempo, quando ele é contratado, ele tem que ficar aguardando o serviço acontecer para ele realmente fazer o serviço acontecer, no caso, né? O alvo aparecer na frente dele para ele acabar matando a pessoa. Ele finge, entre aspas, estar escrevendo um livro sobre a vida dele. Então, no final das contas, tu acaba descobrindo a vida do Billy Summers, porque ele finge escrever um livro, mas no final das contas ele acaba realmente escrevendo um pouco da história dele. Isso não é nenhum spoiler, tá até na orelha do livro aqui. Tu acaba sabendo um pouco do histórico dele, principalmente do Iraque e tal. Então é bem interessante esse ponto. O King, ele sempre tenta colocar uma coisa da vida dele, que é, no caso, a vida dele é ser escritor, nos livros, né? Ele colocou isso no Depois também, lá no livro do ano passado, e coloca aqui de novo, e é bem interessante. Então ele fica, o Billy Summers, ele vai para esse prédio, ele acaba trabalhando no livro dele, enquanto que ele tá esperando esse alvo aparecer, e esse alvo vai aparecer em algum ponto ali ao redor de onde ele está, não vou dizer aonde, e ele acaba, não vou dizer também como que ele acaba fazendo ou não fazendo o serviço para o qual ele foi contratado a fazer. Então, assim, muito dinheiro nesse último serviço, ele quer se aposentar dessa vida de matador de aluguel, que não deve ser fácil, né, a pessoa matar por dinheiro. O nome da cidade que ele se muda, a cidadezinha é Red Bluff, tô lendo aqui nas minhas anotações, e o disfarce sendo um escritor, né, ele acaba se disfarçando para ser um escritor. E aí, o começo, assim, os primeiros 30%, 40% do livro, ele é muito, muito impactante, assim, a ponto de eu quase pegar e falar, não, preciso terminar esse livro aqui, ou eu começo o podcast desse livro agora, porque eu tô muito ansioso para comentar sobre esse livro, porque ele é realmente muito eletrizante. O começo dele, o setup que o King faz do Billy Summers ser matador de aluguel, do alvo que ele quer, que ele precisa matar, o do porquê das pessoas que contrataram o Billy Summers estarem atrás desse alvo. Então é uma história muito eletrizante, muito impactante, assim. Só que aí, o que acontece, tá? Esse é o meu problema com esse livro. Eventualmente, o serviço, ele se dá, ele acontece, não vou dizer se com sucesso ou sem sucesso, mas ele acontece. E tu vê que esse começo eletrizante, ele simplesmente para, assim. Ele para. Eu senti um baque, assim, quando acontece tudo que precisa acontecer, tudo que o King tá colocando ali no começo do livro que vai acontecer, tudo isso que tá acontecendo meio que dá um baque, assim, e aí as coisas acontecem no serviço e depois parece que parece que o King queria escrever até esse ponto e forçaram ele a continuar escrevendo, sabe? Uma coisa muito louca, assim, parece que ele tava querendo escrever um livro do tamanho de um livro do Depois, talvez, com 300 ou 200 páginas, mas aí ele começa a querer escrever mais, e nítido que tem um baque, assim, na história, que acontece ali por volta desse serviço que ele precisa fazer, e aí não vê desenvolvimento, aí fica ele pega um ponto e começa
destrinchar esse ponto, a ponto de esse ponto não ser tão interessante quanto era no começo, porque esse ponto que ele começa a destrinchar ali na barrigada, que eu vou chamar ele, é uma verdadeira barrigada, depois do serviço ali que acontece, e é uma verdadeira barrigada, ele começa a destrinchar, a esmirilhar assim, esse ponto que ele traz desde o começo, e fica um ponto não interessante. Aí acontece um fato muito impossível de acontecer, sério. Eu tava muito envolvido na história e é por isso que eu fico puto com a história e com o próprio King, porque eu tava muito comprado na história, eu tava pronto pra entender o que iria acontecer depois disso. E aí vem a barrigada, vem esse momento que o leitor, pra quem lê ou pra quem vai ler, vai saber. Esse momento tu fica parado, tu fica esperando ver o que acontece, e acontece uma coisa pra mover a história pra frente. Só que é uma coisa muito impossível de acontecer, que eu não comprei, sabe? Eu não comprei. É uma coisa horrível que acontece, é uma coisa bem, vamos dizer assim, King de acontecer. Ele fala nos detalhes o que acontece e tal, e é bem pesado, tá? Eu nem imagino o que possa acontecer com a pessoa que vive o que aconteceu no meio desse livro. Só que, assim, ó, é nítido que é um fato pra fazer com que a história avance. Só que ela não avança do mesmo jeito que ela começou a avançar no começo. Porque o começo, a história avançava de uma maneira genuína. Pô, tem um matador de aluguel, tem um serviço que ele precisa fazer, esse é o motivo do serviço, esse é o disfarce, ele é escritor, ele vai pro prédio escrever, ele começa a escrever sobre a vida dele, tem todas essas coisas que fazem com que a história seja muito envolvente. Aí daqui a pouco vem a barrigada, daí fica parado o livro, assim. Se fosse um filme, assim, ia parar as cenas, ia ficar só um plano sequência bem tranquilo, assim, bem parado. Aí tu ia ficar se perguntando, tal, meu Deus, o que vai acontecer? Como assim? Aí acontece uma coisa impossível de acontecer, uma coisa horrível que o King mostra em detalhes, uma coisa impossível de acontecer. Aí a história continua. Só que aí nessa continuidade de história eu já não tava comprado com o livro. Eu já tava, puta merda, será que o King vai mesmo? E eu comecei a tentar achar uma razão para aquilo ter acontecido durante o final do livro, na segunda parte do livro. E eu não achava. Não, eu pensei, não, o King deve ter pensado numa coisa que realmente esse fato que aconteceu para a história mover realmente aconteceu por algum motivo. Só que não aconteceu por algum motivo. Foi realmente são aquelas coisas que a galera fala até no cinema que se chama Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, para quem não conhece esse termo, ele é utilizado quando uma coisa que, tipo, durante todo o filme foi dito que aquilo era impossível de acontecer, daí do nada acontece. Uma coisa assim, sabe? Sei lá, o vilão tem todos os poderes do mundo, do filme, e aí do nada o super-herói ganha um poder super potente, assim, que mata o vilão e mata todo mundo, sabe? É um fator Deus Ex Machina que faz com que a história avance ao ponto da onde o autor quer que avance, só que não é de uma maneira genuína, uma maneira muito construída, muito, assim, não sei como dizer, muito fabricada, sabe? E quando acontece isso de uma maneira fabricada, não é genuíno. E aí daí o restante do livro, aí tu vai, beleza, vamos lá, King, vamos lá, continua aí. Depois dessa barrigada, entendo que tu já tá meio velho, com 70 e poucos anos, escreve livro pra caramba, tá, beleza, vamos lá. Aí vai a história, daí a história no final tem até, é uma coisa estranha, porque tem 2 clímax assim na história, e ele tenta fazer uma metalinguagem no final com a questão da escrita, que também não comprei, porque não estava comprado desde a barrigada lá, desde o Deus Ex Machina que ele fez, que ele precisou fazer para a história se mover, se movimentar para frente, e não se movimentou, e aí ele fez isso descaradamente, porque talvez ele pense que ele é o King, então ele pode fazer, e realmente pode. ele pode fazer e eu posso reclamar disso, porque eu espero de um autor que escreveu depois, por exemplo, escreveu Iluminado, escreveu It, que escreva algo que não seja tão assim comprado, assim, tão Deus Ex Machina que nem foi. Aí no final das contas o livro tem 2 clímax assim que eu até curti, eu achei legal assim o final, mas como essa barrigada aconteceu, eu já tava, tipo, largado às caralhas, assim, sabe? Eu tava tipo, não, beleza, vamos, termina isso daí. Termina que eu quero ir pro próximo já, eu quero ir ler outro King, mas eu não quero continuar nessa história, assim, sabe? Então, assim, no final das contas, a minha opinião geral desse livro aqui é um livro legal, um livro bacana, assim, mas, assim, eu tava esperando muito mais e eu me decepcionei bastante, sabe? E eu sei o quão ridículo isso parece, um cara
que não escreveu nenhum livro na vida, tipo eu, reclamando de um cara que escreveu, o mesmo autor de It, de Dança da Morte, de O Iluminado, de O Caralho A4, reclamando de um livro desse cara. Mas assim, ele tem direito de escrever e eu tenho direito de xingar ele também, de xingar não, de criticar, sabe? Porque, porra, vamos lá, King, beleza, tu tá lá com teus 70 e poucos anos, tá com a carreira feita, tá com todo o dinheiro que tu poderia ter ganho, tu ganhou, tu só tá fazendo livro pros teus netos agora ter mais dinheiro do que eles já têm, obviamente. As tuas adaptações, as últimas adaptações de filmes, nossa, minha dicção tá ótima hoje, quer dizer, tá sempre ótima, você tá sempre uma merda. As tuas últimas adaptações de filmes e séries foram ruins. O It, capítulo 2, é ruim. A Dança da Morte lá, que tentaram fazer a famosa série, que eu não vi, mas eu sei que é ruim por causa das notas e parece que não vai ter uma segunda temporada. Um livro muito bom da Dança da Morte, que eu li assim, acho que eu demorei uns 2 anos pra ler, porque tem 1.100 páginas, alguma coisa assim. Uma história muito boa, muito impactante, mas eles não conseguem acertar nas adaptações. Agora vão fazer uma adaptação da série de depois. Vão adaptar o livro depois em uma série. Esperamos que seja bom, mas assim, melhor do que aquele livro, eu acho que vai ser muito difícil. Por que eu tô falando das séries? Ah, porque eu tava xingando o King, exato. Pô, King, eu sei que tu tá... Eu agradeço, eu aceito uns Billy Summers, assim, durante o ano pra eu ter um depois no final, sabe? Pra eu ter talvez um Iluminado 2.0 lá no final, sabe? Eu sei que tu não vai acertar toda vez, eu sei que ninguém acerta toda vez, eu sei que até o jogador mais famoso, o melhor jogador do mundo, ele é desclassificado nas finais, nas quartas de finais, então isso eu entendo que não dá pra estar no seu ápice a todo momento. Mas o que ele utilizou nesse livro aqui, realmente eu nunca tinha visto ele fazer em nenhum outro livro. Talvez ele fez, só que de uma maneira tão mais integrada com a história que eu não notei, que eu não percebi, que eu vi que a história se movendo sem atrito, sabe? Só que aqui teve atrito, teve essa questão que eu não curti muito, e é por isso que eu nem dou nota nesse canal, nesse podcast, que eu tô dizendo pra dar nota, assim, mas se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu ia dar, sei lá, um 6 pra passar na média, sabe? Porque eu tava realmente muito na expectativa, começando o ano agora com o livro do King e tal, mas não deu certo, mas não foi dessa vez. Vou continuar lendo King, obviamente. Esse não é um livro indicado para quem quer começar a ler King, não lê esse livro. Não leia esse livro mesmo. Esse livro também, ele não tem nada sobrenatural, mas não é nem por isso que a história é ruim, assim. É realmente esse fato da barrigada, assim, desse fato impossível de acontecer, acontecendo. E tu tenta encontrar um motivo pelo qual aquilo aconteceu e eu não consegui encontrar. E se alguém conseguiu encontrar esse motivo e gostou desse livro, fale aqui nos comentários do YouTube, me mande lá no Instagram, @DiegoSgon também, que eu vou curtir bastante ler o seu comentário. Quero dar bem-vindos aos novos seguidores aqui do Spotify. Todos os dias eu tenho novos seguidores aqui, então muito obrigado pela audiência de vocês. Mas é isso, galera. Essa é a minha opinião sobre Billy Summers, o primeiro livro do ano meu, no caso de 2022, o primeiro bookcast do ano de 2022. O livro que eu tava esperando muito, foi mais ou menos... Eu até comparo ele, sabe com qual livro eu comparo ele, que eu lembrei na hora? Vocês não vão acreditar. Aquele livro que eu também trouxe aqui da Sarah Pinborough. Por Trás dos Seus Olhos, eu acho o nome dele. Que, tipo, tem uma história muito envolvente, só que no final é uma coisa muito nada a ver, assim. Ó, o ring light aqui, vocês conseguem ver na tela aqui. Aqui no meio. É uma coisa muito impossível de acontecer no final, realmente impossível de acontecer, acontece naquele livro, que não foi colocado... Porque uma coisa é tu ler, sei lá, Harry Potter, que as coisas são impossíveis, mas elas são ditas que são possíveis desde o começo do livro, sabe? Tipo, esse é o universo, esse universo tem varinha, e varinha solta poder, e tem dementador, e tal. Beleza, eu entendi o teu universo, agora vamos lá. Só que esse do Por Trás dos Teus Olhos, ele coloca uma situação, e no final ele coloca uma situação que ele não tinha dado a entender no começo que aquilo era possível naquele universo, e acontece. E isso não é a mesma coisa que acontece aqui, tá? O King não foi tão louco a ponto de fazer o que a Sarah Pinborough fez. Mas ele faz com que uma coisa impossível aconteça, com que a história avance, sabe? Acho que até o próprio protagonista da história eu tava esperando assim, tá, King? Tu me colocou aqui,
E ele tá literalmente olhando pra cima. Pra quem lê o livro vai saber que ele tá lá. Eu não vou dar spoiler, mas ele tá lá no lugar, ele tá olhando pra cima assim, tá? O que vai acontecer agora, King? Bota aí a tua caneta aí a funcionar, bota a tua máquina de escrever a funcionar. O que vai acontecer agora? Ah, beleza, aconteceu isso, então vamos mexer. O próprio protagonista, o próprio Billy Summers estava esperando isso acontecer, sabe? Enfim, galera, não vou falar mais mal do King, do meu autor favorito. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Me siga aqui, novamente, eu falo aqui no YouTube, no Instagram e no Spotify. No Instagram é @DiegoSGO, no YouTube jogue lá podcast Bookcast, no Spotify também, você vai me encontrar lá, em outras plataformas de podcast também tô lá. Eu tô com um microfone novo, então espero que o áudio esteja muito melhor e essa é a qualidade que eu quero dar a esse canal aqui, esse podcast, esse canal, esse tipo de projeto que eu tô fazendo aqui. Então, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do Billy Summers, não tenho problema nenhum com isso, entendo. Tem muitas partes muito envolventes ali. Como eu falei, o King é muito foda em dar, assim, características do personagem sem dar muitas características pessoais dele. Só pelas ações dele consegue entender o que aquele personagem é, a motivação e tal. Então achei isso muito foda, mas essa barrigada realmente me tirou, assim, completamente da história e aí eu não comprei mais, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Essa foi a minha opinião sobre Billy Summers, o mais novo livro do Stephen King, se você está ouvindo esse episódio na época que ele foi lançado. E é isso, pessoal. Estejam bem, fiquem bem esse ano. Desejo para vocês um ano muito iluminado, com muitas bênçãos. E é isso, para nós e para todos. Abraço, até mais. Tchau, tchau.